como é que você consegue dar conta da casa, das tuas crianças, do teu casamento, do teu empreendimento e de dentre tantas funcionalidades que uma mulher tem, né? De diversas conciliações de papéis que uma mulher tem. E ainda dou conta de estudar, de pesquisar e entender esse contexto, né? Esse universo que é ser mãe. E vocês sabem que 94%, né, das mulheres têm essa dificuldade de botar o peso na balança, de conciliar, né, casa, família, filhos. E por essa razão eu trouxe aqui um desses pilares, para que de fato você possa entender como é possível sim conciliar esse universo, tá? Eu fiz aqui algumas anotações para que eu não perdesse nada e trouxesse o meu melhor aqui para vocês, tá? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda é que nesse universo de trabalhar, cuidar de casa, filho, muitas das vezes a gente se coloca no lugar de não, né? De literalmente não delegar funções, né? Pelo fato de muitas das vezes a gente querer as coisas do nosso modo, rápido, para ontem, com muito eficaz, a gente acaba deixando as coisas um tanto acumulado pelo lado ali do parceiro, do maridão, né? E aí isso é uma das coisas que eu tô falando, inclusive, lá no meu grupo VIP para as mães, para elas não serem mães fortes, né? Eu vou estar falando isso aqui em outro momento também, porque querendo ou não, nós acabamos enfraquecendo os nossos maridos. Mas o pilar que eu quero te dizer é o seguinte: eu não tenho ninguém que cuide dos meus filhos, eu não tenho ninguém que cuide da minha casa, eu não tenho ninguém que vai buscar meus filhos na escola, eu não tenho ninguém para fazer minha comida, para lavar roupa, para nada, tá? Eu e eu mesma, meu marido e os meus filhos, tá? E, Laura, como é que tu dá conta de fato desse universo? Olha, é uma rotina de guerra. De primeiro, antes de ter meu segundo filho, eu era uma hamster. Trabalhava e se faz necessário trabalhar. Mas até que ponto o peso do trabalho vai influenciar, impactar isso na tua vida? Quando eu passei a ficar dentro de casa com a minha segunda, né, maternidade, eu pude entender de fato que para eu ter o meu empreendimento dentro de casa, porque eu optei por não voltar mais para o mercado de trabalho, foi uma escolha minha, tá? Possa ser que você é do tipo da mãe que realmente está muito feliz aí com a tua maternidade, realmente nasceu ali para ser mãe, quer se dedicar exclusivamente para ser mãe. Tá tudo bem. Só que a partir do momento que eu estava só em casa com as crianças e eu me sentia assim, parece que eu estava numa bolha. Eu tinha que fazer algo para mudar a minha realidade. Eu não aceitava aquela condição que eu me encontrava de simplesmente ser mãe, de simplesmente ser dona de casa, de simplesmente ser esposa. Eu queria ter a minha renda financeira. E aí foi onde eu descobri esse universo de mães, porque o problema que eu passava, eu pensava que era só comigo. Nossa, é só eu que tô passando por isso? E aí eu busquei alguns profissionais para me ajudar e não tive nenhum retorno por parte desses profissionais como eu, Laura, gostaria de ter naquela época. Né? Hoje meu filho já está com 3 anos, mas o primeiro ano, né, foi assim horrível, foi assim uma enxurrada de situações. E acabou que eu disse, bom, eu vou ter a minha carreira profissional ajudando outras mães a superarem tudo aquilo que eu já superei. E aqui estou, né? Então, a partir de então, eu vim entender, eu entendo hoje, né? Hoje eu já tenho o amadurecimento de trazer isso para vocês,
que de fato a gente tem que nutrir algumas coisas no nosso dia a dia para que de fato a mulher esteja em equilíbrio com ela mesma, né? Porque muitas das vezes tu trabalha, tu vai vivendo ali naquele piloto automático. Acorda, toma banho, passa café, arruma as crianças, leva pra escola, você que leva filho, né, de manhã pra escola, volta, faz o almoço, aí volta de novo para buscar a criança na escola, aí faz atividade, bota as crianças para dormir. Então, à noite, né, tem o marido. E parece que aquilo dali vai vivendo ciclos repetitivos. O teu cérebro, ele tá acostumado com aquilo dali. E pra mim, foi um tanto difícil, porque, caramba, eu trabalhava desde os meus 12, 13 anos de idade. Sempre fui muito independente financeiramente, né? Sempre gostei de ter a minha renda, de estar ali na frente, né? E acabou que quando eu me encontrei nessa situação de todo dia, né, fazer comida, de todo dia cuidar de criança, todo dia arrumar casa, todo dia arrumar cama, acaba que eu olhava, nossa, isso é muito repetitivo, todo dia a mesma coisa. E eu era uma mulher que reclamava muito, tá? Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E aí eu fui ter uma estratégia de guerra porque eu queria que sobrasse tempo de qualidade para mim. Porque por mais que eu estivesse dentro de casa, a sensação que eu tinha era que não me sobrava tempo, né? Borradinho bem aqui. A sensação que eu tinha era que não me sobrava tempo. E aí é que entra a importância de nutrir, tá? Essas 4 coisas que eu vou trazer para você é muito importante para que você, de fato, seja você mãe, né, que trabalha, é empreendedora, tem consultórios, trabalha dentro da sua própria casa, você que trabalha fora de casa, é importante você trazer esse olhar para você, de nutrir de fato, para que não deixar isso adentrar de uma certa forma na tua casa, porque a gente fica julgando de certa forma que o dia só tem 24 horas. E a sensação é que a gente tá apagando todo o tempo incêndio, que nunca dá essas 24 horas para fazer tudo que a gente quer, literalmente. A gente acaba que quando chega no final da noite, a gente tá o quê? Tá um caco, tá cansada, você quer dormir. E quando tu chega na tua casa, tem demanda com criança, com a casa, com o marido, com coisas domésticas que você tem que fazer. E muitas das vezes, quando você não tem um olhar para nutrir isso de fato, para que você não se sinta triste, sobrecarregada, cansada, angustiada, com aquele cansaço físico, mental, psicológico, emocional, é importante, porque foi isso que eu vivi, né, na pele, e eu disse, bom, eu vou mudar esse contexto, eu tenho que nutrir isso para que de fato eu consiga ter o meu empreendimento dentro da minha casa. E quando eu resolvi dar o start de dizer, bom, eu vou ter a minha carreira profissional de dentro da minha casa, daqui eu vou conseguir me reinventar sim após a maternidade, mas eu quero algo com qualidade para minha família, para minha carreira, pro meu eu, né? Porque se você não tá bem, nada vai bem. Às vezes você tá ali de corpo, mas a mente não tá. E muitas das vezes o que acontece você olha pro marido, olha pro filho, às vezes eles percebem que você não tá bem, às vezes você tá dizendo ali que tá bem. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente vai empurrando isso com a barriga, vai empurrando isso com a barriga. E aí foi a hora que eu disse, bom, não tô encontrando um profissional nenhum no mercado que tá me dando a solução, como fazer. Porque às vezes a pessoa, né, muitas pessoas julgam, você teve filho, gravidez é assim mesmo, tá só piorando, tá grávida, vai dormir. Então traz assim um terror pra tua vida de fato. E quando você passou 9 meses gestando ali aquela criança, né, aquele ser, vem os primeiros meses de dificuldade de toda mulher, de não dormir, de amamentar, de ter aquele período de resguardo, de dúvidas, né? O corpo muda, o teu psicológico muda, que tu chora e tudo. Foi um período muito difícil pra mim. E aí eu busquei profissionais para entender, né, nesse contexto. Só que uma coisa é quando você tem filhos
e literalmente você já tem aquela certeza de ficar em casa. Outra coisa é você já ter trabalhado uma vida toda sendo independente e literalmente dizer, bom, a partir de agora é eu e meus filhos, né? E pra mim foi assim um sovalanco na minha vida, porque literalmente eu nunca me vi na situação. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não sei qual o momento que você está aí do outro lado, tá? Eu não sei qual momento você está passando aí do outro lado. Possa ser que você esteja trabalhando, porque do meu primeiro filho, quando eu deixava ele pequenininho com a minha rede de apoio para eu trabalhar, nossa, eu chorava. Eu queria deixar na escola, eu não podia deixar na escola, eu tinha que estar cedo no serviço, né? Eu queria participar das reuniões, eu não podia, porque eu tinha que estar trabalhando, né? Então, do meu primeiro filho, eu perdi muita coisa. E quando veio o meu Heitor, do meu segundo filho, ele veio para somar. Deus me mandou ele para eu desacelerar, de fato, e para eu entender que eu estava ali somente em um degrau, porque muitas das vezes você só fica ali em um degrau, né? Como mãe, como esposa, quanto profissional, acaba que a gente vai aceitando isso de uma certa forma para o nosso dia a dia. Mas eu quero te dizer o seguinte, qual foi a virada de chave? A virada de chave foi, olha a parte de nutrir, foi o combinado que eu tive que ter com meu marido. O combinado, ele é muito importante para a vida de uma mulher, de fato, porque você tem que nutrir o teu espaço da tua casa, a tua comunicação com o teu marido, de fato, para que você, não só você trabalhe, né? Porque às vezes eu vejo as mamães dizendo, meu esposo trabalha, às vezes quando ele chega em casa, poxa, ele tá cansado, e muitas das vezes eu não peço para ele fazer nada. Em contrapartida, você também cuidou da casa, cuidou das crianças, cuidou da alimentação, da roupa, né? De um tudo, como eu. A minha rotina de manhã eu acordo, tomo banho, dou banho nas crianças, né? Vou dar o café, vou entreter eles ali com alguma coisa por uns minutos, desenho. Aí eu vou fazer o almoço, de fato. E aí depois eu já vou pegar as crianças, ver a questão das atividades escolares, principalmente do Arthur, que já é o maiorzinho, que tá com 10 anos. Eu já vou olhar as atividades escolares dele. E a partir de então, já arruma lanche para levar para a escola. E à tarde, levo os dois para a escola. E aí eu fico com tempo à tarde para fazer algumas coisas do meu empreendimento. Mas isso só chegou a esse nível hoje, por quê? Porque eu tive que combinar, chamar, né, o maridão de fato para dizer, olha, eu vou ter o meu empreendimento, eu quero sim a sua ajuda, eu posso ter a sua ajuda como meu parceiro de fato, e logo bate pronto, sim, claro, é isso que você quer, é isso que você gosta, então segue em frente. E a partir de então eu botei o peso na balança e disse, vamos ter que dividir as tarefas de casa, porque nada mais justo, não é correto, no caso, você cuidar só da sua casa, dos seus filhos, da demanda, da roupa, de tudo, e ainda ter o teu empreendimento. Por mais que tu faça 80%, boa noite, Juan, por mais que tu faça 80%, ele tem que fazer ali os outros 10% de fato, né? E aí foi um combinado entre eu e ele para que de fato a gente pudesse somar. E aí a gente sentou, a partir de então a gente resolveu o que eu gosto mais de fazer dentro de casa e o que ele gosta mais de fazer dentro de casa. E aí a gente dividiu em 50%. Boa noite, meu lindo, seja muito bem-vindo, viu? Vai fazer muita diferença se você ficar comigo até no final pro seu casamento, viu? Dá certo. E aí, assim, foi 50% meu, 50% dele de atividades, né? Que eu dividi ali dentro do meu dia, né? Das demandas da casa com as crianças. E aí, quando ele chega à noite, ele já assume a responsabilidade dele
de algumas demandas que é dele dentro de casa, de fato, e ficar ali com as crianças para eu, em contrapartida, estar aqui, por exemplo, nessa live. E ele está logo ali com as crianças, né? E eu ter os meus atendimentos de fato. Mas isso foi uma construção. E isso foi realmente dizer um combinado de nutrir todos os dias. Porque a gente não pode ficar no piloto automático da mulher trabalhar, do homem trabalhar. Quando chega em casa, que é para ter um momento de carinho, de paz, aí começa aquelas brigas, aquelas discussões, começa os desgastes, e aí você não tá nutrindo nada, tá nutrindo só cansaço, sobrecarga, estresse, mais estresse. E também de dizer que, bom, por mais que eu goste que a louça esteja lavada de determinada forma, que a minha casa seja arrumada de determinada forma, que, por exemplo, até em relação à educação das crianças seja de determinada forma, mas se a gente sentou, ele resolveu ficar um exemplo, tá? Eu vou ficar com a louça do jantar. Então a louça do jantar vai ficar ali porque é responsabilidade dele, tá? Porque você já fez, você enquanto mulher, você já cuidou da demanda de manhã, você já fez um almoço, você já arrumou uma casa, já botou a roupa para lavar. E aí, quando traz isso para você, do marido ter a responsabilidade dele, que aquela louça ali é dele, né, de lavar, de que a criança naquele período bem ali, a mamãe não tá, a mamãe tá off, né, dentro do meu horário das 8 da noite até, né, às 21h30, que é o horário que as crianças dormem, eu tô off, esse horário eu não tô em casa, por mais que esteja no mesmo ambiente, na mesma casa, a mamãe não tá. E dentro desse período eu termino os meus atendimentos, né? Vou colocar ali as crianças para dormirem, de fato, dar o lanche, colocarem para dormir. E ali, depois, claro, né? Dar um cheiro no marido, porque nada mais justo. E aí acaba que você vai nutrindo o que você tem de mais bonito, que é a tua família. É o teu relacionamento. Não deixar, de fato, que a sobrecarga, os problemas do trabalho que muitas das vezes você leva, né, aquela carga pesada do teu dia a dia, que tu já teve cobrança do teu trabalho para te bater meta, problemas com clientes, e acaba quando tu tem um momento para te estar com dentro da tua família, você leva tudo aquilo e acaba que realmente há um grande desgaste. E por que que muitas mulheres hoje em dia, muitas mães ficam com aquela sensação de que não tem tempo? Porque normalmente a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem a dificuldade de entender qual é a prioridade. E quando eu falo prioridade, é prioridade, por exemplo, como eu, Laura, faço. Qual é a minha prioridade dentro do mês? Eu vou ali, separo tudo dentro do mês que é importante para mim. Que eu tenho que fazer aquilo dali porque é importante, é uma prioridade. Eu não posso abrir mão daquilo dali. Mas qual é a prioridade do dia? Muitas mulheres têm essa dificuldade, né? Qual é a prioridade do dia? Já amanhece querendo fazer tudo ao mesmo tempo, de fato. E acaba que, da maneira como dorme, acorda já com aquela sensação de estar cansada o dia todo, né? Porque realmente ela não se organizou de fato. Aqui atrás eu tenho o meu planejamento semanal. Aqui eu me baseio em tudo que eu vou fazer hoje, literalmente, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, para que de fato eu olhe só para aquilo dali que é importante para mim. Eu chamo de escala da produtividade, né? Qual é o meu foco do dia? O meu foco do dia hoje qual foi? Foi eu estar aqui na live. Por quê? Porque eu me programei, eu me planejei para estar aqui. Só que muitas das vezes você planejar não almera resultado, porque vai aparecer pedra no meio do caminho, dificuldades, adversidade do dia a dia, e tudo que você planejou foi por água abaixo. E aí você vai ter que se reinventar de fato. E quase que acontecia isso comigo, porque os meus filhos, eles estudam à tarde, né? Então eu já cheguei praticamente em cima da hora, né, para gravar aqui a live. Mas
o foco do dia é isso, é você entender qual é a tua prioridade de hoje, do dia. E aí você colocar pro papel, para que de fato você não fique com essa sensação de apagar incêndio. A prioridade é só cuidar da casa? A prioridade é só cuidar dos filhos? A prioridade é só o teu trabalho? A prioridade é você estudar? A prioridade é tirar uma horinha para você? Ou para ficar ali com o marido? Ou qualquer outra situação? Qual é a prioridade? Muitas das vezes a gente não sabe nem identificar, Laura, eu não sei nem identificar qual é a minha prioridade. Tudo para mim é prioridade, porque eu tenho que fazer tudo. Se eu não tiver na frente, né? Se eu não tiver na frente, não vai. Eu é que tenho que estar resolvendo tudo. Então, é uma das coisas que eu quero trazer para você nutrir isso, parar de querer fazer tudo, dar espaço para o teu marido fazer, porque senão você acaba aleijando de fato. Porque muitas das vezes a pessoa até quer fazer e você, para ser mais rápida, para ser mais prática, mais ágil, você vai lá na frente e faz. E muitas das vezes o maridão tá ali, já sabe que você é uma mulher ágil, já sabe que você é uma mulher corajosa, sabe que você é uma mulher que não é uma mulher preguiçosa, mesmo cansada, e vai lá e não faz. Então hoje, para eu chegar a ter o meu empreendimento dentro da minha casa, para eu ter um relacionamento assertivo com o meu marido, com os meus filhos, foi um combinado, e isso eu tenho que nutrir todos os dias. Nutrir é a questão da organização. Quando você passa a se organizar, seja dentro da tua casa, seja dentro do teu... Normalmente as mamães passam um tempo mais fora trabalhando, né? Do que dentro de casa em si. Eu falo para as mães que trabalham, que são remuneradas para estar ali do lado de fora, ou mães empreendedoras, mães que têm consultórios médicos, né? Psicólogos, outras profissionais. Entender de fato essa prioridade. Quando chegar em casa, qual é a minha prioridade de hoje, agora à noite? É fazer o jantar? Ah, eu vou fazer o jantar. Depois eu vou fazer as atividades das crianças? Ah, não, enquanto eu faço o jantar, o pai vai olhar a atividade da criança, né? Se o pai já chegou, vai olhar a atividade da criança. Ou então você vai olhar e bota o pai para cozinhar também, por que não, né? Aqui em casa funciona dessa forma. De segunda a sexta eu faço o almoço, mas dia de sábado, literalmente, a Laura não tá na cozinha, né? Eu não tô na cozinha. E dia de domingo a gente tem que ir comer na casa da sogra, na casa de alguém, sair de fato, para que a gente entenda e construa um casamento de fato, né, harmonioso, um ambiente harmonioso, saudável, para que não destrua aos poucos o que você tem de mais bonito, porque às vezes o trabalho, as crianças que têm muita energia e muitas das vezes tu já tá ali tão cansada, tu não tem gás de fato, né? Você não tem gás para dar conta daquilo tudo ali e muitas das vezes você vai vivendo no piloto automático. E isso não é legal. E uma das coisas que você tem que nutrir de fato é acordar, pedir sim, delegar, né, funções dentro de casa, entender quais são as tuas prioridades, né, dentro da semana. Eu faço logo a minha dentro do mês tudo. E quais são as coisas que eu tenho que evitar durante o dia para que eu não me sobrecarregue, né? De fato, hoje eu faço yoga, né? Comecei a fazer agora, acordar de manhã cedo, para que de fato eu possa estar nutrindo a minha mente e já ter uma energia ali para os meninos, né? Porque são faixa etária diferente, um de 10 e um de 3. E aí o esposo trabalha fora, para que de fato quando meu marido chegar eu esteja sã, não esteja pirando, surtando. Porque muitas das vezes a mulher passa por diversos problemas de fato, às vezes dentro de casa, e quem tá fora desse contexto muitas das vezes não nos entende, né? Pensa que tá em casa, tá descansando, e acaba que nós não estamos descansando. E aí que vem a pergunta: você está produzindo? Ou você simplesmente está gastando energia em algo que não é valioso, no seguinte fato de te dar energia para ti? De você chegar ao teu dia e dizer, bom, meu dia eu fiz várias tarefas, várias coisas e foi produtivo.
né? Isso é legal da gente, de você olhar para você entender, porque eu fiz uma pergunta hoje lá nos stories e duas mães responderam: bom, eu não consigo ter tempo para mim, a demanda da casa, eu não consigo ter tempo para mim, a demanda dos meus filhos. Então percebe que a balança não fica igual, sempre vai ter alguma coisa. E muito disso é voltado para questões de valores, tá? Valores é aquilo que você defende, é aquilo que você acredita. E muitas das vezes o valor, por exemplo, tá muito ali na frente de trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que comprar as coisas pro meu filho. Se não for eu, não vai. E acaba que você literalmente só coloca isso na frente. E da mesma forma, casa. Muitas das vezes você quer, né? Só você que organiza a casa, você não tem aquela dificuldade de delegar funções, responsabilidades para dentro da casa, com o filho, com o marido. E acaba quando você chega, você tem que organizar tudo. E quando chega de noite, tá tudo bagunçado e no outro dia o ciclo se repete. E aí você vai vivendo aquela rodinha do hamster todo o tempo, se acostumando com aquilo que não é para acostumar. Então, quando eu passei por esse processo da maternidade de fato com o Heitor, eu busquei entender de fato cada vez mais, busco conhecimento, leituras, sites, né, conversas com mães. Eu gosto muito de conversar com mães, de ir para a rua, entender de fato o que está acontecendo, para que de fato eu traga o meu olhar, o meu diferenciar para você. Para que você possa ser uma mãe com equilíbrio, uma mãe que tenha tempo para si e tempo de sobra. E falando em tempo de sobra, eu tô finalizando essa semana um desafio que começou, né, na segunda-feira, e já vai começar o outro no começo de fevereiro, tá? Desafio Mãe com Tempo de Sobra. E se você quiser participar desse evento, é totalmente online, e gratuito. Corre lá no link da bio, tá? Tem lá o desafio para você ser direcionada para o grupo, tá? Um grupo silencioso, para que de fato dentro desses 5 dias você passe a ter tempo para você. Porque muitas das vezes a gente não tem tempo por a gente não se priorizar. Não é porque você é mãe que você vai se largar, né? Hoje eu tenho um ritual dentro da minha casa. Meu marido às vezes ele até ri, porque quando ele chega, ele não sabe se eu cheguei ou se eu tô saindo, porque literalmente eu tô sempre arrumadinha dentro de casa, né? Porque a gente nunca sabe da emergência. Às vezes eu posso estar atendendo um cliente pode me ligar, alguém pode vir aqui na minha casa me pedir uma informação, e aí a pessoa, né, como trabalho com o público, eu já tenho que estar arrumada. Então, eu criei esse hábito, de fato, de nutrir, de me sobrar tempo para que eu possa arrumar os belos, para que eu possa me maquiar, tá? Porque a tua imagem, ela fala muito de você, tá? Ela fala muito quem você é. E muitas das vezes, o fato da gente estar cansada, a gente não quer aquele dia ali de passar um batom, né? De passar uma maquiagem, às vezes de arrumar o cabelo, né? Eu não tenho tempo para isso, às vezes de fazer as unhas, né? De ter aquele autocuidado, de fato. E não tem nada melhor de você estar bem com você mesma. Seja você mãe de 1, 2, 3 filhos, quantos filhos você tiver, tá? É isso que eu vou estar trabalhando lá no desafio, de fato, porque não é a sua jornada de trabalho que vai fazer com que você fique sem tempo. Não é a quantidade de filhos que você tem, seja 1, seja 2, seja você mãe solo, seja você mãe atípica, que vai fazer com que você não tenha tempo. Possa ser que você está um tantinho cansada, tá? Um tantinho com preguiça e você precisa de alguém para te dizer que pode, tá? Que pode. Você não nasceu só para ficar com uma toalhinha no ombro aqui e uma fraldinha no outro aqui. Você nasceu mãe, sim, não só para cuidar. Você também nasceu para ser cuidada, tá? Então, eu espero que você tenha, quem passar por essa live, eu espero que você entenda que, de fato, o nutrir de hoje, o grande pilar de hoje é a sua organização. Você tendo a organização, tirando ao chegar do trabalho, né?
tirar a mochilinha do trabalho, da sobrecarga, deixar fora de dentro de casa e entender qual é a tua prioridade, qual é a tua demanda do dia, trazer o teu marido mais para perto de você para que de fato ele te ajude dentro de casa, de fato, tá? Enquanto você faz, até porque você tem que estar com a bateria, né, carregada também, porque no momento que você estiver ali junto com ele, vai ser bom em ambas as partes, porque cada um ajudou o outro, né? Não vai ficar só mente para mãe, que muitas das vezes a mamãe tá triste ali, às vezes não quer ter nenhum momento ali com seu esposo, porque literalmente tá com a bateria lá embaixo, mas só de trabalho, filho, demandas, casa e tudo. Então, literalmente não é para ser assim, tá? Então, para você que passou aqui pela minha live, o grande pilar que eu trouxe para virada de chave para você é essa, para que você entenda qual é a sua prioridade do dia. Coloque isso pro papel, tá? Qual é a sua prioridade de amanhã? A prioridade de amanhã pela manhã, pela tarde, pela noite. Faça só o que der, o que for prioridade para você. O que não for, tá tudo bem. Não faça, tá? O mundo não vai acabar se você não fizer. Só tenha paciência com você mesma e aprenda a delegar aos poucos para que de fato você saia do índice de 94% de mulheres que têm dificuldade de conciliar. Afinal de contas, você nasceu mulher, Deus te tornou mãe, Deus te tornou esposa, dona do seu lar, empreendedora, profissional. Olha que coisa linda. E tudo isso você tem que ser uma mulher, né? Uau, uau. Mas tem que ser uau pra você, por você. Aí depois vem os filhos e aí vem a família. E se você tem interesse de querer participar desse desafio, né? Mães com tempo de sobra, vai ser muito legal. Vão ser 5 dias de transformação de fato, para você ter tempo para você, nada mais justo. Sabe por quê? Porque você não é uma máquina, você é um ser humano, tá? Um ser humano de coração, um ser humano que tem sentimentos, um ser humano que um dia briga, um ser humano que um dia fica feliz, um ser humano que um dia chora, e tá tudo bem, você é ser humano, tá? O que não pode é você ficar sem tempo pra você, tá? Então eu te vejo amanhã na próxima live, eu vou trazer o próximo pilar, que é voltado pro marido, tá? O próximo pilar que eu vou estar lendo aqui pra você é como se livrar do cansaço, né? E seja ele físico, seja ele mental, seja ele psicológico, porque você é mais, tá? E eu te vejo até amanhã. Tchau, tchau!